Ah, deu uma pausada na gravação, hein? Ah, acho que foi bem na hora do cachorrinho, né? Oi, eu comecei a gravar de novo para não ter um vídeo muito longo. Ah, beleza. Pode crer. Então, a gente vai fazer dois menores, tá bom? Tá bom, beleza. A Natália não viu o cachorro. Pô, depois você vê o cachorro, então, se aparecer lá na gravação, tá? Vamos para a próxima parte. Bom, tem mais exercício aqui para a gente resolver de dilatação, né? Tem aqui, ó, exercício 3, ó, uma placa de alumínio cujo coeficiente de dilatação linear vale 22 a menos 6 por grau Celsius, tem a 0 graus Celsius, área igual a 10 metros quadrados. Qual será a área dessa placa a 200 graus Celsius? Bom, galera, aqui vou mostrar para vocês como faz com área, né, que é basicamente a mesma coisa do que como a gente faz com a parte linear. E vou mostrar para vocês um pequeno erro que existe nessa teoria, tá, de dilatação. E que, infelizmente, alguns vestibulares exploram esse erro e vocês têm que estar afiados ali, caso eles façam essa sacanagem, na minha opinião, tá? Vamos lá. Uma placa de alumínio cujo coeficiente de dilatação linear vale 22 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius, tá? Vamos considerar, tá? Ó, o enunciado não fala que a placa é quadrada, tá? Mas vamos considerar que é quadrada para me mostrar esse erro para vocês, tá? Então vamos colocar aqui, ó, uma placa quadrada. Quadrada. Então olha só, vamos fazer pela área, né? Então eu tenho aqui, ó, minha área final é igual à área inicial, mais área inicial, vezes beta, né, que seria o coeficiente de dilatação superficial, vezes delta teta. Então, beleza. A gente quer a área final, né? Depois que ele saiu de 0 graus Celsius, foi para 200. Qual que é a inicial? 10 metros quadrados. Mais 10 metros quadrados, vezes o beta. Mas ele não deu o beta para a gente, tem que tomar muito cuidado, tá? Ele deu o alfa, ele deu o coeficiente de dilatação linear, tá? Então, se a gente quer o beta, vai ser 2 vezes o alfa. Então, 2 vezes 22 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura foi ali, o final foi 200, o inicial foi 0, então a variação é 200. Para essa continha aqui, fazendo minha calculadora, tá? 10 mais 10, vezes 2, vezes 22, vezes 10 a menos 6, vezes 200. Então, deu 10,088 metros quadrados, tá? Então, esse daqui é a área final da placa de alumínio, tá? Até aí tudo bem. Você faria isso assim logo de cara. Só que eu vi isso no vestibular da PUC, né? O vestibular da PUC, ele fez a mesma questão, tá? A mesma questão, só que era um quadrado. Aí você tinha que encontrar a área final do quadrado. Então você fazia lá a continha, blá, 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 você ia encontrar 60, né? Ia encontrar isso, 60. Era o resultado. Só que nas alternativas não tinha 60. Nas alternativas tinha 54, 64, 74, 84, 94. Era isso que tinha lá. Aí você ficava assim, pô, errei, vou pular de questão. Mas não é que vocês errou. O que vocês erraram é que eles exploraram um erro que existe nessa teoria. Vou mostrar para vocês, olha só. Que caminhos que eu poderia fazer? Tem uma placa quadrada, certo? 10 metros quadrados. Então, como é uma placa quadrada, ela vai ter os lados iguais. E qual que é o lado dessa placa, né? Eu posso falar, então, que L ao quadrado, que é a área de um quadrado, é igual a 10 metros quadrados, né? Então, o L vai ser 10. Quer dizer, 10 não, vai ser raiz de 10, né? Raiz de 10. Opa, raiz de 10. Eita, raiz de 10. Beleza? Metros quadrados. Então, vai ser esse o L. Aí, olha só o que a gente vai fazer. A gente pode fazer dois caminhos, ó. Vê se vocês concordam comigo, ó. Eu tenho aqui a área inicial, né? Aí eu vou aqueço, uso a formulinha ali, encontro a área final, certo? Mas tem um caminho alternativo. Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar da área inicial, usar a geometria do problema, encontrar o comprimento do lado do quadrado, daí eu aqueço o comprimento, certo? E depois do comprimento final, depois de aquecido, aí eu volto a calcular a área, certo? Aí vai dar o meu SF, né? Dois caminhos que eu posso tomar, tá bom? Só que
essa teoria, que eu disse para vocês, é uma teoria falha. Essa teoria que a gente aprende de dilatação, ela não é a correta. Tá? A correta é uma outra que usa o número de Napier, que é aquele Ezinho que vocês devem ter visto no logaritmo, né? Log de N, né? Quer dizer, log de E, da base E, que é o ln, né? Então, a fórmula correta, ela usa isso, usa exponencial, certo? E no nosso ensino médio é difícil de trabalhar dessa forma, né? Então, a gente acabou fazendo uma aproximação e virou essas fórmulas que você conhece aí, mas elas têm um erro. Então, isso era para acontecer, né? Se eu quisesse sair do S0 e ir para o SF, deveria ter o mesmo resultado de eu pegar do S0, encontrar meu L0, aí aquecer, encontrar o L final e depois voltar para o SF. Só que por esse erro, eu não encontro o SF. Eu encontro uma outra área. Encontro uma outra área, vou chamar de SF', que ela é próxima do SF, mas não é o SF, tá? Por causa do erro que a gente tem na aproximação que a gente faz para ter essas fórmulas aí. Então, vocês podem ver, ó. Vamos ver na prática, né? A gente viu que fazendo com a área, ó, o nosso quadrado ia ter a área final de 10,088 metros quadrados. Vamos fazer agora por esse outro caminho. Deixa eu apagar aqui. Então, eu já tenho o meu comprimento, o meu L inicial, né? Que vai ser aqui, ó, L0, né? L0 igual a raiz de 10 metros, né? Não coloquei metros quadrados aqui, ó, metros. Tá? Vamos aquecer ele, então, para a gente encontrar o valor final. Então, vai ser L0 mais L0 vezes alfa, agora é alfa mesmo, que é comprimento, né? Vezes delta teta. Isso vai ser raiz de 10 mais raiz de 10 vezes o alfa, que é 22, vezes 10 a menos 6, vezes delta teta, que vai ser 200. Né? Então, meu LF vai acabar sendo igual a, vou fazer a continha aqui, raiz de 10, o meu LF vai acabar sendo 3, vou fazer aproximado, tá, o valor, 3,17619. Nossa, coloquei muitas casas ainda, tá? Só para vocês verem que realmente ocorre um erro. Agora vamos calcular a área final, né? Que seria LF ao quadrado. Então, fazendo esse valor ao quadrado, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter 10,088, né? Mas, ó, no primeiro cálculo, a gente teve 10,088 exato. Aqui não. Aqui eu tenho 10,00881936. Certo? Então, eu tenho um erro aí. Certo? Aí vocês vão falar, nossa, mas esse erro é muito pouco, né? Só que nesse exercício da PUC não era. Esse exercício da PUC, o erro era de 4. Né? Ao invés de 60, a resposta era 64. Então, é erro grande, né? É o erro rude, né? Então, você tem que estar atento a isso. Se você fez a questão pelo primeiro método, você fez assim, nossa, eu tenho certeza que está correto. Eu estudei bem dilatação térmica. E aí você não deu o gabarito, não tinha alternativa, aí você pensa assim, poxa, então talvez o vestibular está explorando esse outro método. Deixa eu fazer ele também, que não é muito difícil, né? Para ver se eu chego numa resposta. Aí você faz, muito provavelmente você vai chegar na resposta. Tá bom? Chato, né? Eu odeio isso aqui, tá? Esse errinho, mas... Enfim, ele existe, né? E o vestibular da PUC pediu uma vez, eu acho que outros também pediram, então a gente tem que saber, né? Vocês têm alguma dúvida? Agora eu vou até esperar um pouquinho, beber uma água aqui. E aí, tudo bem até agora? Tudo bem? Ninguém fala nada? Considerar, tudo bem. Natália falou? Já tá valendo. Então vamos lá. Agora eu vou pular, tá, pessoal? Vou pular essa parte aqui. Tem mais um negócio de dilatação, que não é nem teoria. É um negócio que chama de dilatação aparente, tá? Que envolve mais, assim, a parte algébrica, tá? E a lógica do exercício. Não tem teoria, não. Então eu vou pular esse pequeno detalhe, né, da dilatação aparente, para a gente ver talvez uma outra hora, talvez na revisão, tá? Porque a gente precisa avançar em teoria, tá? Então vamos avançar para a parte de calorimetria, ó. Tem mais exercício aqui. Esse 8 aqui seria dilatação aparente. Aqui, ó. É uma coisa de dilatação que a gente precisa ver. É o comportamento anômalo da água. Como eu disse para vocês no começo, da parte de dilatação,
quando a gente aquece o corpo, ele tende a dilatar, né? Ele tende a aumentar o seu tamanho. Só que tem substâncias em que isso não acontece, tá? Tem substâncias como a água, né, que é o principal, cara, é a única que a gente vai estudar sobre isso. Mas tem outros caras, tipo o bismuto, é um elemento que acontece umas coisas assim também. Eu acho que com o antimônio também acontece uma coisa assim. Mas enfim, a água a gente precisa estar ligado. Qual é o Paranauê da água? Né? O Paranauê da água é o seguinte: no intervalo de 0 a 4 graus Celsius, ela não aumenta, ela não dilata quando a gente aumenta a temperatura. Vocês podem ver aqui no gráfico, ó, aqui, ó, aumentando de 0 para 4 graus Celsius, o volume ele cai, ó. O volume ele cai, certo? Aí a partir de 4 graus Celsius ele começa a crescer. Beleza? Então esse daí é o comportamento anômalo da água. Tem a ver isso daí com a fórmula da molécula da água, que é a molécula angular, né? Vocês vão ver lá em química, né? A molécula da água ela é angular. Tem aqui 2 pares de elétrons livres, né? Aí ela tem essa geometria angular. E além da geometria angular, a água ela realiza pontes de hidrogênio, né? Que você tem aqui, ó, o oxigênio ligado com o hidrogênio, né? E o oxigênio tem par de elétrons livres, então se eu tiver uma outra água aqui, aí eu vou ter aqui, ó, uma ponte de hidrogênio sendo formada, tá? Então, por conta dessas características da água, quando ela está nessa fase aí de temperatura, aí acontece esse comportamento anômalo, tá? Inclusive, é por isso também que quando a gente congela a água, ela fica com a densidade mais baixa, certo? E isso é o oposto que acontece na maioria dos casos, né? Quando você pega o líquido e solidifica, ele tende a ficar mais denso, né? Mas na água isso não ocorre. Quando a gente pega a água e congela, ela não fica mais densa, ela fica menos densa. Tanto é que o gelo boia na água. Não é mesmo? O gelo de água, né? O gelo de água boia na água. Ok? Aqui tem um exemplozinho aqui mais ilustrativo, ó. Tem aqui a temperatura 0 graus Celsius, né? E a minha água está nesse nível aqui no copo. Aí eu aumentei para 4 graus Celsius, caiu o nível, né? Caiu o nível porque a água deu uma contraída, né? Aí depois eu passei a aumentar de novo, aí o nível começou a subir outra vez. Tá bom? E tem aqui esse linkzinho aqui, ó. Esse material aqui eu peguei desse link aqui, ó, da UFABC. É bem pequeno, tá, pessoal? É bem pequeno esse conteúdo e vocês têm que ler, tá? Compensa muito vocês lerem, porque cai coisas em química também, né, relacionado ao comportamento anômalo da água, e muitas vezes cai coisa teórica. Então, é basicamente você conhecer isso e responder a questão. Vou mandar até no chat para vocês, ó. Eu vou compartilhar minha tela inteira, que está só compartilhando uma janela. Peraí. Acho que tá a tela inteira agora. Peraí. Aí, agora tá a tela inteira. Então, olha só. Eu até coloquei aqui na lousa, depois vocês vão olhar. Ó, é só pesquisar comportamento anômalo da água. Né? Eu coloquei aqui. E sua importância para a vida no Google. Então, vamos lá. Comportamento anômalo da água e sua importância para a vida. Então, no Google aqui, ó. Primeiro link, ó. Tá roxinho aí porque eu já cliquei nele. Vou esperar carregar aqui, ó. Aí, ó. A água e seu comportamento anômalo. Ó. É bem pequeno, ó. Só isso aqui pra vocês verem, ó. E ela é muito... Em biologia também. Ó, essa parte de anomalia da água vai atingir ali, ó, física, vai atingir química, vai atingir biologia também. Porque a vida que a gente conhece hoje só existe por conta desse comportamento anômalo da água. Vocês vão ler aqui certinho, tá? Vou compartilhar o link aí, mas para vocês entrarem ali é só pesquisar no Google o que tá na luz, ó. Um link bem grandão, né? Feio pra caramba. Mas vamos continuar aqui. Vamos lá. Agora a última parte, né? Calorimetria. Ó, a calorimetria é onde a gente vai ver aquelas formulinhas que alguns já conhecem, né? O Quimacete e o Quimole. Eu não gosto desses nomes, tá? Mas se vocês gostam, tudo bem, vamos usar. Então, Quimacete, inclusive esse Quimacete meu tá errado, né? Porque daí eu fiz delta teta, então cadê o T, né? Então é Quimacete. Tem que ter um T. Vai ficar em preto aqui. Depois eu corrijo lá. Quer dizer, eu vou corrigir nada, não. Tentar convencer vocês de que é melhor aprender como que funciona a fórmula do que só simplesmente decorar ela. Mas vamos lá.
Então, nessa calorimetria a gente vai estudar aí os corpos trocando de calor agora, tá? O que acontece nessa troca de calor? A gente vai ver sobre calor sensível, tá? Calor latente e sobre a troca de calor mesmo. O que a gente precisa saber sobre calor sensível e calor latente? Calor sensível é aquele calor que o corpo ganha enquanto está trocando de temperatura, tá? Então, por exemplo, quando você pega a sua água e vai ferver ela, você liga a boca do fogão ali, ou, sei lá, liga uma latinha com álcool, né? Deixa eu tirar aqui o som do Zap Zap aqui, desculpa, tá? Bom, aí esse fogo vai começar a dar calor para a água, certo? E aí ela vai aumentando a temperatura, né? Vai aumentando de temperatura. Esse calor que a água está recebendo nesse momento em que ela está aumentando de temperatura, a gente chama de calor sensível, tá bom? O calor latente é aquele calor que o corpo recebe enquanto está mudando de fase, né? Enquanto está fazendo aquela transformação física, passando de gás para líquido, passando de sólido para gás, né? Que é a sublimação, beleza? Então, esse calor, quando o corpo está em transição, né, de estado físico, a gente chama de calor latente, tá? E uma coisa que é muito importantíssima também, tá? Não está aqui no materialzinho, eu vou falar para vocês, que é algo mais conceitual, a gente vai sempre lembrando conforme a gente faz os exercícios, é que uma substância pura, vocês vão ver lá em química também, uma substância pura, ao trocar de estado físico, não tem a sua temperatura alterada, tá? Então, vamos pegar a água, né? Eu vou pegar a água, vou aquecer ela ali, tá? Temperatura ambiente, tá? 20 graus Celsius, vamos supor que o ambiente seja esse. Então, eu vou começar a botar fogo ali na água para ela aquecer. Ela vai aquecendo, chegou ali por volta de 100 graus Celsius, ela começa a ebulir, né? Começa a ir da fase líquida para a fase gasosa. Nesse momento que ela está ebulindo, vamos supor que ela está em 100 graus Celsius, tá? Eu posso botar fogo ao que for naquela água, que ela não vai aumentar a temperatura. Ela vai ficar sempre 100 graus Celsius até que a água tenha ebulido totalmente, ok? Então, quando ela está naquela fase de transição de estado, a temperatura não muda. Mas isso só acontece para substâncias puras, tá? Isso daí cai em questão envolvendo isso, tá? Em química, vocês vão ver com o professor de química. Tá? Então, somente as substâncias puras que não têm essa temperatura variada na transição de estado físico, tá? Agora, se não for uma substância pura, se for um composto, né? Uma substância composta, seria uma substância composta, né? Um composto. Acho que é isso mesmo. Não lembro. Tô meio falho aí em química. Mas, tipo, leite, né? O leite, ele não vai ter a temperatura constante quando está evaporando. Não vai ter, certo? Ela pode variar um pouco. Uma liga metálica também não vai ter a temperatura constante, certo? Deixa eu ver. Se você mistura álcool e água, a mistura álcool e água não vai ter essa temperatura constante. Talvez quando estiver ebulindo ou quando estiver saindo da fase líquida para a fase sólida, tá? Então a temperatura vai variar na mudança de estado físico. Beleza? Aí vocês vão ver lá em química também que tem dois nomes para uns tipos de substância, que é a substância, mistura eutética, né? Mistura azeotrópica. É isso. Vocês vão ver lá, tá? Então, beleza. Tá aí determinado calor sensível e calor latente. Agora vamos para a parte da matemática. O calor sensível é dado por essa formuleta aqui. Tá circulada nela aqui, ó. Essa formulinha, tá? E é o calor trocado, tá? Esse calor trocado, ele pode ser positivo ou negativo, tá? Vai depender da variação de temperatura. Se a minha variação de temperatura for negativa, ou seja, meu corpo está esfriando, então o Q vai acabar sendo negativo, tá? Se a variação da temperatura for positiva, então o Q vai ser positivo, beleza? Por quê? Porque o corpo está trocando o calor. Se ele está esfriando, ele tem que perder calor. Então, essa troca é negativa, ele está perdendo calor, então é um calor negativo, tá? Não é difícil, né, de entender isso. E se o corpo está aquecendo, então ele está recebendo calor, ele precisa de calor para aquecer. Certo? Então, essa troca de calor que ele está trocando é positiva em relação a ele. Ele está pegando mais calor, tá? Está agregando mais calor, tá? Então, vamos lá. Calor é igual a massa do corpo vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. E o que é o calor específico? O calor específico é uma medida, né, que dá... Ó, tá escrito aí, né? É a medida que dá a quantidade de calor necessária
para variar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de determinada substância. E por isso, a unidade mais comum para um calor específico é caloria por grama grau Celsius. Certo? Então, por exemplo, a água, ela tem um calor específico igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Isso significa que 1 grama de água precisa de 1 caloria para elevar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Certo? 1 e 1. Mas, por exemplo, eu poderia mudar as unidades aqui se eu quisesse. Eu poderia mudar para quilos. Não precisa ser por grama, tá? Aí eu teria que multiplicar isso aqui por um fator de correção, né? Que deve envolver 1 quilo embaixo, né? Porque eu quero caloria por quilo grau Celsius e tirar o grama. Então, só lembrar que 1000 gramas está para 1 quilo. Então, a grama vai embora com grama. Então, esse calor específico vai virar agora 1000 calorias por quilo grau Celsius. Então, olha só. Se eu tiver 1 quilo de água, eu preciso de 1000 calorias para que esse 1 quilo de água eleve sua temperatura em 1 grau Celsius. Tá? Poderia fazer uma outra transição. Eu poderia usar, ao invés de calorias, eu poderia usar joules. Então, o calor específico da água seria 4,2 joule por grama grau Celsius. Então, para 1 grama de água, eu preciso de 4,2 joules para elevar a temperatura desse 1 grama de água em 1 grau Celsius. Tá? Eu acho que já ficou bem fácil de entender, né? Acho que ficou bem fácil de compreender. Então, esse é o calor específico. Tudo bem? Só para vocês entenderem, essa notação aqui, ó, de colchetes, ela serve para quando eu quero falar da dimensão daquela grandeza. Certo? Então, por exemplo, eu tenho a aceleração, né? A aceleração será 3 metros por segundo ao quadrado. Se eu quiser só as unidades, eu posso fazer assim, ó. Colchetes, aceleração, então vai ser metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Só uma anotaçãozinha aí. Vamos passar para a próxima parte? Tá acabando, tá? O calor latente. Como eu disse para vocês, o calor latente é quando o corpo está mudando de forma física, né? De estado físico. Como que a gente dá o calor latente? Por essa formulinha aqui, ó. Q, né, que é o calor trocado, é aquele mesmo calor trocado que do calor sensível, tá? Só que agora esse calor vai ser trocado na transição de estado, tá? Então, o calor trocado vai ser igual a massa, né? Calor trocado é igual a massa vezes o calor latente, tá? E o que é o calor latente? Como nesse caso não ocorre variação de temperatura, a gente vai linkar o calor e a massa, certo? Vocês podem ver que ali no calor excessivo a gente tinha um carinha, né, que é o calor específico, que ele linkava temperatura, massa e energia, certo? Aqui, como a gente não tem temperatura, a gente vai ter outro carinha, que é o L, que ele vai fazer um link aí entre a energia e a massa, certo? Então, o calor latente é o calor necessário para que 1 grama da substância mude de estado, certo? Eu coloco assim 1 grama, pessoal, para vocês entenderem na sua cabeça. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho 1 grama de água, eu não lembro muito bem qual é o calor latente da água, mas eu acho que é 80 calorias. O calor latente da água é igual a 80 calorias por grama. Então, olha só. Para 1 grama de água, esse é o calor latente de ebulição, eu acho, tá? Porque tem o de fusão e de ebulição, eles são diferentes. Então, para 1 grama de água, eu preciso de 80 calorias para que esse 1 grama passe da fase líquida para a fase gasosa. Certo? Então, tenta fazer essa relação quando você estiver estudando, tenta pensar aí. Calor latente é o que mesmo? Eu preciso disso para que isso faça isso. Certo? Tenta fazer esse raciocínio, porque a física é isso, galera. A física é você entender a natureza, como que ela está funcionando, porque a matemática não é difícil, tá? Agora, a disciplina de matemática, que tem matemática difícil, né? Que tem que ter, né? Puxa vida. Então, esse é o calor latente, tá? Aí, como eu disse para vocês, eu coloquei em grama, assim, 1 grama, para facilitar a compreensão, mas eu poderia ter, por exemplo, o calor latente em caloria por quilo. Poderia ter 80.000 calorias por quilo. Então, isso quer dizer que para 1 quilo de água, lembrando que esse é da água, tá?
para 1 kg de água, eu preciso de 80.000 calorias para que esse 1 kg saia da fase líquida e vá para a fase gasosa. Tá bom? Se eu quisesse em joules, então vamos fazer em joules de novo. Em joules, aí eu vou ter, deixa eu fazer a conta aqui, é 80 vezes 4,2, porque a gente tem uma relaçãozinha que é 1 caloria está para 4,2 joules. Mas não precisa se preocupar em decorar isso, tá? O enunciado sempre vai dar. Então, deixa eu fazer aqui 80 vezes 4,2. 336. Então, 336 joules por grama. Olha só, para 1 grama de água, eu preciso de 336 joules de energia para que esse 1 grama de água saia da fase líquida e vá para a fase gasosa. Beleza? Esse daí é o calor latente. Ok? E por isso, né, que, como ele relaciona energia e massa, a gente usa essa unidade para ele. Ó. A unidade do calor latente vai ser energia dividida pela massa. Geralmente a gente vai encontrar em calorias por grama. Ok? Muito bem. Por fim, a gente vai ver aqui sobre capacidade térmica. A capacidade térmica é a mesma coisa que o calor específico, gente. Só que o calor específico, ele fala sobre uma certa substância, tanto é que ele fala por unidade de massa. Né? Então, por exemplo, estou falando do calor específico da água, então eu estou falando que a substância água, se eu tiver 1 grama dela, então eu vou precisar de 1 caloria para que ela se eleve em 1 grau Celsius, certo? A capacidade térmica, a gente não trata da substância, a gente trata de algo maior, certo? A gente trata de um corpo, beleza? Um corpo que, inclusive, pode ser formado por várias substâncias com calores específicos diferentes, tá? Então, faça um cálculo, né, daquelas substâncias todas lá, e você encontra o que a gente chama de capacidade térmica, tá? Então, o calor específico está relacionado com uma substância, tá? Um composto. A capacidade térmica está relacionada com o corpo, tá bom? E a capacidade térmica, a gente relaciona ela aqui com o calor específico da seguinte forma. Ela é um Czão maiúsculo, né, o calor específico é um minúsculo. Ela é igual à massa daquele corpo vezes o calor específico daquele corpo, tá? Geralmente, esse corpo vai ser uma substância só, certo? Não vai ser várias, tá? Então, você vai simplesmente fazer o seguinte, eu poderia pegar a minha garrafinha d'água e fazer um cálculo de variação de temperatura e troca de calor para essa garrafinha d'água, considerando o calor específico da água, certo? Mas se eu quiser, eu posso calcular a massa dessa água e eu posso pegar a massa, multiplicar pelo calor específico e eu vou calcular só usando a capacidade térmica, beleza? Mas a fórmula do calor sensível é a mesma, ó. Tá aqui embaixo, ó. Calor sensível, né? Lembrando que é o calor sensível porque envolve troca de temperatura. Então, o calor sensível, ele vai ser a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Só que a capacidade térmica é igual a M vezes o calor específico. Então, é o nosso quimacete mesmo, tá? Só que sem o T aí, né? Que eu botei teta. Ok? Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Não tem dúvida ainda, né? Então, beleza. Eu acho que acabou a nossa parte teórica. Vamos avançar aqui para ver se acabou mesmo. Não, não acabou. Agora vem a parte de resolução de exercício, né? A gente precisa entender aí um princípio que é o fundamental para vocês resolverem exercícios de calorimetria, tá? Que é uma coisa que a gente já viu na aula passada. Energia se conservando, certo? Se você tem um sistema isolado, você está estudando um sistema, estou estudando, sei lá, um pedaço de queijo e uma faca, beleza? Então, beleza, esse é o meu sistema, pedaço de queijo e faca. Tem mesa? Não tem mesa, tá? Tem janela? Não tem janela. Tem luz do sol? Não tem. É o queijo e a faca. Você tá com a faca e o queijo na mão. Parei. Foi mal. Tem o queijo e a faca, certo? Então esse é o seu sistema. A energia queijo-faca tem que se conservar, certo? Porque você não tem outras coisas sendo envolvidas. Não, é só queijo e faca. Não tem como surgir energia do nada ali. E não tem como você perder energia do nada, certo? Por enquanto não. Na verdade tem, mas vocês vão ver depois em radioatividade e física moderna. Mas por enquanto não, tá? Então, por exemplo, se o queijo perdeu uma energia, vamos supor que ele perdeu. Perdeu como? Sei lá. Perdeu, sei lá, ele ficou mais frio, não sei, pode ser, porque aqui a gente trabalha de temperatura, né? Se o queijo perdeu uma energia,
a faca necessariamente vai ter que receber aquela energia perdida pelo queijo, tá? Se o queijo ganhou uma energia, essa energia veio da onde? Veio da faca, que ela perdeu exatamente aquela energia, certo? Então, o resumo da história. No exercício de calorimetria, geralmente a gente vai usar essa ideia de que a energia se conserva. Então, sempre para a gente, a soma de todos os calores trocados no nosso sistema vai ser zero, ok? Então, vamos supor que eu tenho ali, eu tenho aqui uma batata, isso é uma batata, tá? Uma batata. Eu tenho aqui um copo de água, certo? Eu tenho aqui sei lá, um secador de cabelo, né? Secador de cabelo aqui, olha, tem tipo uma pistola, né? Aí tem o fio aqui, aí liga na tomada, né? Tem um botãozinho aqui. Então, tem um secador de cabelo, né? Beleza. Então, batata, copo d'água, secador de cabelo. Vamos considerar que o secador de cabelo, ele aqueceu a batata, tá? Vamos considerar que o secador de cabelo ele funciona sem energia, tá? Vamos considerar. O secador de cabelo aqueceu a batata, aí você botou a batata quentona na água, tá? E a água evaporou, certo? Então, olha só que troca de calor que eu tive. Eu tive a troca de calor do secador de cabelo. O secador de cabelo perdeu o calor, né? Ele está jogando água quente, então ele está perdendo o calor. Então, esse calor que o secador de cabelo está perdendo vai ter que ser recebido pela batata, né? A batata recebeu, certo? Então, é o calor que a batata trocou, certo? Só que depois a gente põe a batata na água. Então, a batata, ela vai trocar calor de novo, beleza? Aí depois a água vai receber esse calor. Então, calor da água. A água trocou um calor. Esse calor provavelmente vai ser positivo, porque ela está recebendo. E depois, um outro calor da água. Por quê? Porque uma parte da água evaporou, certo? Isso daqui é bem complexo, esse exercício, tá? Não vai cair algo assim, não. É só um exemplo para vocês verem. Então, olha só. Essa soma de todos os calores trocados tem que ser zero. Porque o meu sistema é aquilo ali, ó. Batata, secador e água. Certo? Então, é basicamente isso que a gente vai usar, pessoal. E tem algumas informações úteis que são até um pouco óbvias, talvez. Não a primeira, não a primeira, eu acho. Mas que vai ajudar a gente a saber quem que está perdendo, quem que está ganhando calor, porque isso pode ajudar na resolução, tá? Então, são essas informações. A primeira. No geral, as energias de uma mesma substância, ela cresce da seguinte forma. A substância no estado líquido, ela tem uma energia mais baixa que a substância no estado gasoso, certo? E a substância no estado sólido tem energia mais baixa que a substância no estado líquido, tá? Vocês vão ver isso em química também, tem a ver com entalpia, tá? Então, por exemplo, a minha água líquida, ela tem uma determinada energia, mas o vapor de água que está aqui tem uma energia maior do que ela, do que a água líquida, certo? Então, isso ajuda a gente por quê? Porque se a gente tiver, por exemplo, no meio do nosso problema, a gente tiver água evaporando, então a gente sabe que aquele calor latente, que é o que a água trocou, né, na evaporação, ele é positivo. É positivo porque para a água evaporar, ela precisa ganhar calor. Por quê? Porque vapor de água tem mais energia que o líquido. Certo? Então, passando a água do estado líquido para o gasoso, o calor latente que ela trocou tem que ser positivo. Certo? Agora, se eu passar a água do estado líquido para o sólido, então o calor latente vai ser negativo. Tá? Vai ser negativo porque o estado sólido tem energia menor do que o líquido. Então, se eu estou passando do líquido para o sólido, eu estou perdendo energia para alguém ali no sistema, né? Então, eu estou trocando um calor negativo. Então, meu calor latente ali, que eu vou calcular, eu vou ter que botar um sinal negativo nele, tá? E aqui o 2. Se um corpo aumenta a temperatura, ele ganha energia, certo? Se ele aumentou a temperatura, quer dizer que ele está com mais energia armazenada ali dentro dele. Se ele diminuiu a temperatura, então ele está com menos energia. Então, ele perdeu energia, certo? Mas daí, para isso, você não precisa de ficar prestando atenção muito no sinal, porque se você fazer certinho o calor sensível, né, que é Q igual a NC delta teta, você fazer certinho, usar a fórmula certinha, já vai dar a resposta com o sinal que você precisa, tá? No caso, esse certinho envolve aqui, ó, o delta teta. Temperatura final menos a temperatura inicial, certo? Então, é claro, se a temperatura final
for maior que a inicial, então esse cara vai dar positivo. Óbvio, né? Porque M é positivo. Calor específico é positivo. Então, se a temperatura final for maior que a inicial, ΔT é positivo. Se a temperatura final for menor que a inicial, ou seja, o corpo esfriou, então ΔT vai ser negativo. Logo, esse calor trocado vai ser negativo. Ou seja, meu corpo perdeu o calor. Ok? Tudo bem até aqui? Vocês têm dúvida? Tem dúvidas? Falei muito, né? Essa parte é bem conceitual. Depois vocês vão poder ver o vídeo lá no YouTube. E aí? Dúvida ou não? Não se acanhe, tá? Por enquanto, não. Obrigado, Samira. Então, Samira respondeu, já vou avançar aqui. Nenhuma, prof. Tá bom. Se tiverem dúvida, é só falar, tá? Agora a gente acabou, pessoal. Nossa, acabamos, né? Caramba, pensei que não ia dar tempo de terminar, não. Olha, já vimos aquela aula de calorimetria, de termometria e de dilatação que você teria no cursinho, que levaria ali, ó, umas 5 aulas para acontecer, a gente fez em uma só. Show, né? É lógico que falta uma parte muito importante, que é resolver mais exercícios, né? Mas, bom, vocês vão ter uma semana inteira para fazer isso, tá? Vão ter ajuda de monitores aí também, e pode perguntar para o coleguinha, pode perguntar para o professor, tá bom? Então vamos lá. Mais exercício para resolver. Vamos aplicar essas coisas agora. Bastante coisa, né? 1. A massa de um fragmento de metal é Mzinho 200 gramas. E o seu calor específico é 0,094 caloria por grama de um Celsius. Calcule o equivalente em água do fragmento de metal. O equivalente em água eu não falei para vocês, tá? Mas o equivalente em água é o seguinte. Aqui não é teoria, tá, pessoal? Às vezes tem exercício que pede isso. É bem difícil, mas acontece. O equivalente em água é o seguinte. Eu tenho 1 grama de água, certo? Não, peraí. Eu tenho, sei lá, 20 gramas de um metal. 20 gramas de A. Bom, essas 20 gramas de A, eu sofri um aumento de 10 graus Celsius, certo? Como que eu sofri esse aumento? Colocando uma temperatura igual a Q, beleza? Então, olha só. Eu peguei Q, forneci essa quantidade de calor para 20 gramas de A, certo? E aumentou em 10 graus Celsius. Tá? Agora, eu quero a massa, ó, a massa de água, que eu preciso ter para elevar, quer dizer, o calor que eu preciso ter, né? Para elevar uma massa de água em 10 graus Celsius. Tá? Esse seria o nosso equivalente à água. Então, por exemplo, vamos supor que é a mesma quantidade de calor, desculpa, mesma quantidade de calor. Vamos supor que a massa de água que eu preciso ter para que essa mesma quantidade de calor eleve essa massa em 10 graus Celsius seja, sei lá, Mzinho igual a 7 gramas. Beleza? Então, eu vou falar aqui, o meu 20 gramas de A equivale a 7 gramas de água. Certo? Então, não é complicado. Não é complicado. É simplesmente qual massa de água que você vai precisar ter para aquele seu corpo lá elevar a mesma temperatura com a mesma quantidade de calor, tá? É o equivalente grama. Se você quiser, você pode dividir todo mundo por 20, ó. Vai dar a mesma coisa, só vou dividir eles por mesmo número, né? Então, a proporção é a mesma. A proporção é constante. Então, 1 grama de A, ele vai ter um equivalente de água, né? De 7 sobre 20. Ok? Isso é uma coisa que ajuda em algumas coisas da engenharia, tá? Fazer esse equivalente água, tá? Então, vamos dar uma olhada nisso daí. 1, né? A massa de um fragmento de metal é 200 gramas. 200 gramas. E seu calor específico, C, é 0,094 calorias por grama grau Celsius. O equivalente em água do fragmento. Então, ó, eu não quero por grama, eu quero do fragmento. Né? O fragmento tem 20 gramas. Então, olha só o que eu vou fazer. Ó. A quantidade de calor vai ser igual à massa do fragmento, vezes o seu calor específico, vezes uma variação de temperatura. Certo? Vamos colocar agora os dados. Então, essa quantidade de calor vai ser igual a 200 gramas
vezes o calor específico, que é 0,094 caloria por grama grau Celsius. Esse delta teta. Então, eu quero a massa de água, que eu vou pegar essa mesma quantidade de energia e vou ter a mesma variação de temperatura. Então, eu vou ter aqui, ó, a quantidade de calor vai ser igual agora à minha massa de água. Vezes o calor específico da água. Aí vocês têm que ter de cor, tá? Mas é 1. Como a unidade está em caloria, ó, caloria por grama grau Celsius, então a gente vai usar o calor específico da água em caloria por grama grau Celsius, que nesse caso é 1. 1 vezes o delta teta. Certo? Então, olha só. Eu tenho essa equação aqui e essa equação aqui. O que é igual nas duas? O igual é Q sobre delta teta, né? Eu vou passar o delta teta dividindo. Então, Q sobre delta teta é a minha massa de água. E aqui, ó, Q sobre delta teta vai ser 200 gramas vezes 0,094 caloria por grama grau Celsius, né? Esse daqui vai dar, deixa eu fazer a continha aqui. 200 vezes 0,094. Então, isso daqui é 18,8. Então, como esse cara é igual a esse daqui, então pronto. Então, a gente vai ter que a massa de água equivalente a esse fragmento de metal vai ser 18,8, né? 18,8 gramas. Olha só. 18,8 gramas de água equivale a esses 200 gramas de metal. Então, deixa eu explicar para vocês melhor por que se usa o equivalente grama. O equivalente água, né? A gente fala equivalente grama de água, tá? Por que usa? Porque às vezes eu vou ter... Vamos supor, no laboratório de química. No laboratório de química, às vezes você trabalha faz reações químicas dentro de uma garrafa, tá? Não é uma garrafa, vai ser um becker, vai ser sei lá o quê. Eu não sou químico, né? Então, vai lá. Se é um laboratório de química, tem uma garrafa, reações acontecendo lá dentro. E você precisa saber quanto de... Precisa calcular, assim, a relação entre quantidade de calor e a variação de temperatura daquela garrafa, né? Enquanto a reação ocorre, porque vocês sabem que as reações, elas liberam e absorvem energia, né? Então, beleza. Aí, o que acontece? Essa garrafa, ela vai ser de vidro, ela às vezes vai ter uma borrachinha de metal, sei lá, um negocinho de borracha, certo? E vai ter uma determinada capacidade térmica, um determinado calor específico, ok? Aí, para você facilitar os seus cálculos, para não precisar ali usar aquele calor específico, aquela capacidade térmica que provavelmente vai ser um número estranho, se ela vai ser tipo que nem esse, ó, 0,094, certo? Para não fazer isso, antes você vai fazer o equivalente água dessa garrafa. Porque daí você vai ter a massa de água que equivale a essa garrafa, entendeu? Que sofre a mesma variação de temperatura com a mesma quantidade de calor que essa garrafa. Então, quando você precisar fazer seus cálculos, você vai poder usar um calor específico igual a 1. Isso é muito bom, né? Você tem um calor específico igual a 1. Então, isso é muito bom. Então, você pode fazer um monte de reações lá dentro que a sua conta vai ficar bem mais facilitada, né? Porque você vai ter um calor específico igual a 1. Tá? Você vai ter um equivalente água. Tá bom? Ficou claro? Bem legalzinho isso, né? Não sei na hora do exercício. Tá bom. Então, tá aí feito o nosso item A, né? Então, nosso equivalente água é 18,8 gramas. Acho que vai dar só para terminar esse exercício, né? O B. A quantidade de calor que é preciso fornecer ao fragmento para elevar a sua temperatura de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius. Né? Olha só. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar... a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode fazer assim, ó. Calor é igual a massa do fragmento, vezes calor específico do fragmento, vezes a variação de temperatura, que é 80, né? Mas se a gente quiser, a gente pode fazer pelo equivalente grama. Né? O equivalente água. É que é equivalente grama a água, tá? Desculpa. Não é equivalente água. Então eu posso simplesmente pensar que o que está aquecendo não é meu fragmento de metal, com esse calor específico estranho. O que está aquecendo é 18,8 gramas de água. Então, 18,8 gramas de água, vezes seu calor específico, vezes 80. Isso aqui é 1, né? É 1. Então, 80 vezes 18,8, que vai ser 18,8 vezes 80,
vai ser 1.504 calorias. Beleza? Maravilha. Então, a gente vai ter que acabar por aqui, né? Tem mais exercício para fazer? Bastante, na verdade. Ó. Tem um monte de exercício disso. Certo? Na verdade, eu acho que vamos fazer mais um aqui, tá? Vocês aguentam aí 2 minutos. Tá? Vamos fazer esses 5 aqui. Ó, 5. Um pedaço de gelo de 50 gramas a 0 graus Celsius é exposto ao sol e se derrete completamente em 5 minutos. Qual foi a quantidade de calorias por segundo que ele absorveu em média? Vamos ver. Olha, vocês podem ver que eu errei, né? Lá eu falei que o calor latente de ebulição era 80, mas na verdade é o de fusão que é 80. O de ebulição acho que é 50. Tá? Mas enfim, né? Foi só para exemplo aquela hora. Olha só. Eu tenho um gelo de 50 gramas. Tá a 0 graus Celsius. Então, se ele está a 0 graus Celsius, ele está exatamente em cima da temperatura em que ocorre a transição de estado. Então, se meu gelo vai derreter, e ele demora 5 minutos para derreter, que calor que o gelo está trocando? É um calor latente, né? E esse calor, ele é positivo, né? Aqui a gente não vai ter troca de calor entre corpos, mas esse calor seria positivo, porque o gelo está passando da fase sólida para a fase líquida, que é uma fase de maior energia. Então vamos calcular o calor latente que o gelo troca aqui, né? Para que os seus 50 gramas vire fase líquida. Então, o calor, né, que trocado, no caso latente, vai ser M vezes o seu latente de fusão, que é 50 gramas vezes 80 caloria por grama. Isso vai dar 4.000 calorias. Então, 4.000 calorias é o calor trocado aí pelo gelo, né, recebido pelo sol, né, para ele derreter, todinho. E ele quer, ó, a quantidade de calorias por segundo. Né? Se demorou 5 minutos nesse processo, então a quantidade de calorias por tempo, que seria a potência, né, pessoal? Energia por tempo. É a potência. Só que a gente, em vez de dar em joules por segundo, que é o que a gente conhece, né, como watts, a gente vai dar em calorias por segundo. Então vai ser 4.000 calorias, dividido por 5 minutos, que é 5 vezes 60 segundos, né? Então isso vai dar 4.000 dividido por 5 vezes 60, que vai ser 13,3 calorias por segundo. Ok? Esse foi rápido, né? Vocês aguentam 5 minutos? Desculpa, Renata, será que eu posso pegar mais 5 minutos para resolver mais um exercício? Acho que pode, né? Ela respondeu. Então pode, vamos lá. Mais 5 minutos, então, só para resolver mais um exercício. Deixa eu ver aqui de troca de calor mesmo. Aqui, ó. Isso aqui troca calor mesmo, ó. Entre corpos assim na hora, né? Então, 3. Duas esferas A e B de metais diferentes, mas de mesmas dimensões, estão inicialmente à mesma temperatura. São colocadas simultaneamente em um congelador a menos 10 graus Celsius. Verifica-se que a esfera A atinge o equilíbrio térmico antes de B. O que podemos afirmar da capacidade térmica de A com relação à de B? Isso é legal. Isso é muito interessante. Olha só. A fórmula que tem capacidade térmica, né? Primeiro é o quimacete. Ó, eu tô mesmo falando quimacete, mas vai nessa. E com capacidade térmica seria capacidade térmica vezes delta teta, né? E esse cara aqui, ele é igual a esse cara aqui. Tá? Então, olha só. A gente tem pro A, né? A gente tem aqui, ó, QA igual a CA vezes delta teta. QB é igual a CB vezes delta teta. Né? Por que eu estou colocando o delta teta igual para os dois? Porque é igual para os dois, né? Ó, eu estou colocando eles na mesma temperatura, ó, estão inicialmente a mesma temperatura, eu coloquei num congelador. E aí eu estou querendo entender o que acontece assim quando todos os dois corpos entram em equilíbrio com o congelador. Então, quando eles estiverem ali a menos 10 graus Celsius. Né? Então, a variação de temperatura vai ser a mesma. Vai ser da temperatura inicial até menos 10 graus Celsius. Tá? Então, olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma função do primeiro grau. Ó. Eu tenho uma função do primeiro grau, que ela é quantidade de calor trocado por capacidade térmica. Né? Por quê? Porque o delta teta é constante. Então eu tenho aqui, ó, tipo, y igual a vezes x. Então a função do primeiro grau. O y é a quantidade de calor, né?
E a capacidade térmica seria o X. Beleza? Então, olha só. O calor trocado, vocês concordam que o calor trocado ele vai aumentando conforme passa o tempo? Porque eu deixo meu corpo lá na geladeira. Então, ele já começa trocando calor, né? Com a geladeira. Quanto mais tempo ele fica lá, mais calor ele está trocando. Certo? Quanto mais tempo ele fica lá, mais calor ele está trocando. Então, olha só. Se o meu corpo A ele atingiu o equilíbrio antes de B, quer dizer que eu precisei de uma quantidade de calor menor, né? Precisei de uma quantidade de tempo menor, né? Então, a quantidade de calor é menor que a quantidade de calor que eu precisei para o B, certo? Lembrando que o calor está diretamente relacionado com o tempo. Então, se o A atingiu o equilíbrio antes, quer dizer que ele precisou de menos calor do que o B, ok? Então, se o QA é menor que o QB, por essa função do primeiro grau, a gente pode, inclusive, colocar o Δθ em evidência, ó, porque ele é igual nos dois. Né? Então, Δθ é igual a QA sobre CA, Δθ é igual a QB sobre CB. Então, olha só, igualando os Δθs, eu vou ter que QA sobre CA é igual a QB sobre CB. Então, olha só, sabendo que essa igualdade é igual, né? É uma igualdade, né? Poxa, então um lado é igual ao outro. Se eu tenho menos calor em A, quer dizer que o calor específico, a capacidade térmica de A é menor também, né? Quer dizer, é menor também. Certo? Se o calor de B ele é maior que o de A, quer dizer que a capacidade térmica dele é maior também. Ok? Para a fração ficar igual, né? Posso dar valores numéricos para vocês. Ó, vamos supor que o calor que o B precisa receber é 5, e vamos supor que a sua capacidade térmica seja 2. Eu não sei qual a capacidade térmica de A, certo? Mas eu sei que o calor que o A precisou é menor do que 5. Então, eu vou falar que é 3. Beleza? Vocês podem ver que 5 sobre 2 tem que ser igual a 3 sobre CA, né? Então, se fizer a conta, vai encontrar que CA é igual a 6 sobre 5. 6 sobre 5 é 1,2, né? Que é menor do que 2. Ok? Quem está manjando aí bem de equação do primeiro grau, né, de coisas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, vai compreender isso daí com maior facilidade. Tudo bem? Então esse foi o item A, né? Vou fazer o item B aqui rapidão. Calma aí, pessoal, vai embora não, tá? Ó, B. O que podemos afirmar em relação aos calores específicos de A e de B? Legal, ó. Duas esferas A e B, de metais diferentes, mas de mesmas dimensões. Então, olha só. A primeira coisa que a gente tem é o seguinte, ó. Capacidade térmica de A é igual a massa de A vezes o calor específico de A. Capacidade térmica de B é igual a massa de B vezes o calor específico de B. Certo? Isso é correto, né? Agora, olha só, galera. A gente sabe que a capacidade térmica de A é menor que a de B, né? Então, a gente pode falar o seguinte, ó. A gente pode... Opa, isso é até estranho, né? A gente pode fazer o seguinte. A gente pode falar que MA vezes CA é menor que M vezes CB. Faltou o CB aqui. Então, eu posso falar que MA vai ser menor que MB vezes CB. Não, vou colocar o CA, desculpa. Ó, vou falar que CA é menor que MB sobre MA vezes CB. Certo? Então, olha só. Essa é a minha relação entre calores específicos, que é o que ele pede no item B. Ó. Certo? Só que olha só. O calor específico de A, na relação aí, está falando que é menor, né, do que MB sobre MA vezes CB. Ok? Só que eu preciso saber qual é a relação entre massas, né? Eu não sei qual é a relação entre massas do pessoal aí, né? Eu não sei, por exemplo, ele falou que são de metais diferentes, então eles têm densidades diferentes. Eles têm a mesma dimensão, ou seja, têm o mesmo volume. Então, eles têm densidades diferentes, mas mesmo volume. Então, consequentemente, eles vão ter massas diferentes, as duas esferas A e B. Então, não sei qual é essa relação.
certo? Se eu não sei qual que é essa relação aqui, ó, MB sobre MA, vai ser difícil falar o que acontece com o CB. Okay? Vai ser difícil de falar isso. Porque, por exemplo, eu tenho aqui, ó, CA menor que MB sobre MA, vezes CB. Tá. Se o MB for maior que o MA, né? Se o MB for maior que o MA. Então, esse cara aqui é maior do que 1. Certo? Esse cara é maior do que 1. Então, eu vou ter, por exemplo, vamos supor que ele é 1,5. Então, eu vou ter que CA é menor que 1,5 vezes CB. Ok? Aí, eu posso... O que eu posso fazer aqui? Agora até me perdi, hein? Aí eu posso falar que o CA sobre CB é menor que 1,5. Certo? Essa vai ser a relação que eu vou ter, na verdade, entre os calores específicos. Não vai dar para fazer mais do que isso, não. Tá? Aí, se o MB for menor do que o MA, então esse cara, essa razão aqui vai ser menor do que 1, né? Tipo 0,8. Né? Então eu vou ter essa outra relação. Certo? Inclusive, se for 0,8, eu vou ter tipo assim, ó, CA menor que 0,8 CB. Então, eu tenho certeza que o CA ele é menor que o CB, né? Porque se ele é menor que 0,8 CB, ou seja, é menor que uma fração de CB, então ele é menor que o CB. Ok? Então seriam essas as avaliações que a gente poderia fazer. Só que como a gente não tem a densidade deles, né? Então vai ter que ficar nessa relação aqui, ó. Então, essa relação dessa forma. E depende das massas, das densidades, né, de cada material. Depende dos materiais para a gente saber a relação entre os calores específicos. Tá bom? Acabou, né? Acabou. Tá aí. Deixa eu compartilhar só essa tela aqui para ficar. Então é isso, galera. Agradeço aí muito a participação de vocês, tá? Pode parar a gravação já, Renata, se quiser. E até a próxima, pessoal. Um dos poucos assuntos de física que eu gosto. Eu gosto também, acho bem divertido. Então, vocês façam exercício aí, eu vou mandar as lousas para vocês, né, no Drive, vai ficar o vídeo disponível lá, aquele esquema, né, aquele esquema. E depois isso é de exercício. Falou? Bons estudos aí, galera. Até a próxima, viu? Tchau. De nada, eu que agradeço. Acho que a Renata se mandou, né? Bom, eu vou esperar ela aqui aparecer. Alô, Renata? Ué? Vou ter que dar um grito aqui, né? Cadê ela? Cadê? É Pedex. Cadê o Pedex? Ahn, Cadê? Achei. Então é isso. Tchau.